o Caibalion os Três Iniciados, um estudo da filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia, editora Camelot. Capítulo 14. Gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram a tendência moderna do pensamento ao longo das linhas dos fenômenos mentais foram surpreendidos pela persistência da dupla ideia mental que se manifestou tão fortemente nos últimos 10 ou 15 anos e que deu origem a uma série de teorias plausíveis sobre a natureza e a constituição dessas duas mentes. O falecido Thomson J. Hudson alcançou grande popularidade em 1893 ao divulgar sua conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva em que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores têm atraído quase igual atenção pelas teorias relativas às mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc. As teorias dos vários escritores diferem umas das outras, mas permanece o princípio subjacente da dualidade da mente. O aluno da filosofia hermética é levado a sorrir quando lê e ouve essas muitas novas teorias sobre a dualidade da mente, cada escola aderindo tenazmente às suas próprias teorias preferidas e cada uma afirmando terem descoberto a verdade. O estudante volta às páginas da história oculta e nos primeiros elementos dos preceitos ocultos encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio do gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. Examinando ainda mais, ele descobre que a filosofia antiga tomou conhecimento do fenômeno da mente dual e deu conta deste fenômeno pela teoria do gênero mental. Essa ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as teorias modernas há pouco mencionadas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. É claro que os ensinamentos herméticos não concordam com as muitas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos dos fatos reivindicados para os dois respectivos aspectos, já que algumas das referidas teorias e afirmações são muito rebuscadas e incapazes de enfrentar o teste de experimento e demonstração. Apontamos para as fases de concordância apenas com o propósito de ajudar o aluno a assimilar seu conhecimento adquirido anteriormente com os ensinamentos da filosofia hermética. Os alunos de Hudson notarão a afirmação no início do segundo capítulo de A Lei dos Fenômenos Psíquicos em que a mística algaravia da filosofia hermética desenvolve a mesma ideia, ou seja, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson tivesse tido tempo para decifrar um pouco da mística algaravia da filosofia hermética, ele teria obtido grande esclarecimento sobre o tema da mente dual, porém, naquele tempo, sua obra mais interessante poderia não ter sido escrita. Consideremos agora os ensinamentos herméticos sobre gênero mental. Os professores herméticos dão suas instruções sobre este assunto oferecendo aos seus alunos o exercício de examinarem a relação de sua consciência sobre seu self. Os alunos aprendem a voltar sua atenção para o self que habita dentro de cada um de nós. Cada aluno é levado a ver que sua consciência lhe dá primeiro um relato da existência de seu self, a relação é eu sou. A princípio, estas parecem ser as palavras finais da consciência, mas um pouco mais de análise revela o fato de que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, ou aspectos, que, enquanto trabalham em uníssono e em conjunto, no entanto, podem ser separados na consciência. Embora no início pareça existir apenas um eu, um exame mais cuidadoso e mais aprofundado revela o fato de que existe um eu e um ego. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e natureza, e um exame de sua natureza e dos fenômenos decorrentes dela lançará a luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Vamos começar com uma consideração sobre o ego, que geralmente é confundido com o eu pelo estudante, até que ele investigue um pouco mais em sua consciência. Um homem pensa em seu self, em seu aspecto como ego, como composto por certos hábitos, características, modos, estados etc., todos os quais vão compor sua personalidade, ou a self é conhecido por si mesmo e pelos outros. Ele sabe que essas emoções e sentimentos mudam, nascem e morrem, estão sujeitos ao princípio do ritmo e ao princípio da polaridade, que o leva de um extremo de sentimento para outro. Ele também pensa no ego como sendo certos conhecimentos reunidos em sua mente, e assim fazendo parte de si mesmo. Este é o ego de um homem. Porém, nós prosseguimos muito apressadamente. O ego de muitos homens pode ser dito como constituído em grande parte de sua consciência do corpo e seus apetites físicos, etc. Sua consciência sendo em grande parte ligada à sua natureza corporal, eles praticamente a vivem lá.
Alguns homens até consideram seu vestuário pessoal como parte de seu ego e atualmente parecem considerá-lo uma parte de si mesmos. Um escritor disse com humor que os homens consistem de 3 partes: alma, corpo e roupas. Essas pessoas ou roupas conscientes perderiam sua personalidade se despidas de suas roupas, por selvagens, na ocasião de um naufrágio. Mas mesmo muitos que não estão tão intimamente ligados à ideia de vestuário pessoal afirmam que a consciência de seus corpos é o seu ego. Eles não podem conceber a ideia de um self independente do corpo. Sua mente parece ser praticamente algo pertencente ao corpo, o que é sempre o contrário. Mas à medida que o homem sobe na escala da consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu ego de sua ideia do corpo e é capaz de pensar em seu corpo como pertencente à sua parte mental. Só então estará apto a identificar o ego inteiramente com os estados mentais, emoções etc., que ele sente existir dentro de si. E é muito capaz de considerar esses estados internos como idênticos a si mesmo, em vez de serem simplesmente coisas produzidas por alguma parte de sua mentalidade existentes dentro dele e nele, mas ainda não a ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados mentais emocionais através do esforço da vontade e que pode produzir, da mesma forma, um sentimento ou estado de natureza exatamente oposta, e ainda assim o mesmo ego existe. Assim, depois de um tempo, ele é capaz de deixar de lado esses vários estados mentais, emoções, sentimentos, hábitos, qualidades, características e outras faculdades mentais, ele é capaz de colocá-los de lado no conjunto não eu de curiosidades e estorvos, bem como bens valiosos. Isso requer muita concentração mental e poder de análise mental por parte do estudante. Mas ainda assim a tarefa é possível para o estudante avançado, e mesmo os não tão avançados são capazes de ver, na imaginação, como o processo pode ser realizado. Após esse processo de pôr de lado a ser executado, o aluno se verá em posse consciente de um self que pode ser considerado em seus 2 aspectos, eu e ego. O ego será sentido como algo mental no qual pensamentos, ideias, emoções, sensações e outros estados mentais podem ser produzidos. Pode ser considerado como uma matriz mental, como os antigos o denominaram, capaz de gerar descendentes mentais. Manifesta-se a consciência como um ego feminino com poderes latentes de criação e geração de descendência mental das progênies mentais de todas as espécies e reinos. Seus poderes de energia criativa são considerados enormes. Contudo, parece ser consciente de que deve receber alguma forma de energia de seu companheiro eu, ou então de algum outro eu, para ser capaz de trazer para a existência suas criações mentais. Essa consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade de trabalho mental e capacidade criativa. Mas o estudante logo descobre que isso não é tudo o que ele encontra dentro de sua consciência interior. Ele percebe que existe uma algo mental que é capaz de desejar que o ego feminino haja conforme certas linhas criativas e que também é capaz de colocar-se de lado e testemunhar a criação mental. Esta parte de si mesmo chama-se eu. Ele é capaz de permanecer em sua própria consciência à vontade. Não há consciência de uma capacidade de gerar e criar ativamente, no sentido do processo gradual de acompanhamento às operações mentais, mas sim no sentimento e consciência da capacidade de projetar uma energia do ego masculino, eu, para o ego feminino, a um processo de desejo em que a criação mental comece e prossiga. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação e geração mental do ego feminino. Há esse duplo aspecto na mente de cada pessoa. O eu representa o princípio masculino do gênero mental e o ego representa o princípio feminino. O eu representa o aspecto de ser, o ego o aspecto de vir a ser. É possível notar que o princípio da correspondência opera neste plano, assim como faz sobre o grande plano sobre o qual a criação de universos é realizada. Os dois são semelhantes em espécie, embora muito diferentes em grau. Assim como é acima, é abaixo, como é abaixo, é acima. Esses aspectos da mente, os princípios masculino e feminino eu e o ego considerados em conexão com os conhecidos fenômenos mentais e físicos, conferem a chave mestra a essas regiões pouco conhecidas da operação e manifestação mental. O princípio do gênero mental nos mostra a verdade subjacente ao campo total dos fenômenos de influência mental etc. A tendência do princípio feminino está sempre na direção de receber impressões, enquanto a tendência do princípio masculino está sempre na direção de dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de atuação muito mais variado do que o princípio masculino. O princípio feminino conduz a atividade de gerar novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a tarefa da imaginação.
O próprio princípio masculino se contenta com o trabalho da vontade em suas variadas fases. No entanto, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino é capaz de se contentar com a geração de imagens mentais que são resultado de imagens recebidas do meio externo, em vez de produzir criações mentais originais. Pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto ativamente empregam ambos os princípios mentais, o feminino no trabalho da geração mental e a vontade masculina em estimular e energizar a parte criativa da mente. A maioria das pessoas realmente emprega o princípio masculino, mas pouco, e se contentam em viver de acordo com os pensamentos e ideias insinuadas no ego pelo eu das outras mentes. Mas não é nosso propósito pensar nessa fase do assunto, que pode ser estudada a partir de qualquer bom livro sobre psicologia com a chave que lhe demos em relação ao gênero mental. O estudante de fenômenos psíquicos está ciente dos maravilhosos fenômenos classificados sob o título da telepatia, transferência de pensamento, influência mental, sugestão, hipnose, etc. Muitos têm procurado uma explicação desses vários fenômenos nas teorias dos vários professores da mente dupla. E, em uma medida, eles estão certos, pois há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Mas se esses estudantes considerarem essas mentes duplas à luz dos ensinamentos herméticos sobre vibrações e gênero mental, verão que têm na mão a chave que com tanto esforço procuravam. Os fenômenos de telepatia são vistos como a energia vibratória do princípio masculino projetada em direção ao princípio feminino de outra pessoa, e esta última toma o pensamento semente e permite que ele se desenvolva. Da mesma forma, a sugestão e o hipnotismo operam. O princípio masculino da pessoa que dá as sugestões direciona um fluxo de energia vibratória ou força a vontade para o princípio feminino da outra pessoa, a qual aceita-o, recebe-o, age e pensa de acordo. Uma ideia assim alojada na mente de outra pessoa cresce e se desenvolve, com o tempo, é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, que é, na realidade, como o ovo do cuco colocado no ninho de pardais, que destrói a prole natural e deixa a sua no ninho. O método normal é que os princípios masculino e feminino coordenem e ajam harmoniosamente em conjunto uns com os outros na mente da pessoa. Mas, infelizmente, o princípio masculino na pessoa comum é muito lento para agir, a amplitude da força à vontade é muito pequena, e a consequência é que tais pessoas são governadas quase inteiramente pela mente e vontade de outras pessoas, a quem permitem pensar e desejar por elas. Quão poucos pensamentos ou ações originais são realizados pelo indivíduo comum. A maioria das pessoas não são meras sombras e ecos de outros com vontades ou mentes mais fortes do que elas mesmas? O problema é que a pessoa comum permanece quase completamente na sua consciência ego, em lugar da eu. Ele está polarizado em seu princípio feminino da mente, e o princípio masculino, no qual carrega em si a vontade, é deixado inativo e sem emprego. Os homens e mulheres fortes do mundo invariavelmente manifestam o princípio masculino da vontade, e sua força depende materialmente desse fato. Em vez de viver sobre as impressões feitas em suas mentes pelos outros, eles dominam suas próprias mentes por sua vontade, obtendo o tipo de imagens mentais desejadas e, além disso, dominam as mentes dos outros da mesma forma. Veja as pessoas fortes, como elas conseguem plantar seus pensamentos e sementes nas mentes das massas das pessoas, fazendo com que estas pensem de acordo com os desejos e vontades destes indivíduos fortes. É por isso que as massas são formadas por criaturas como ovelhas, que nunca produzem uma ideia própria, nem usam seus próprios poderes de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser notada ao nosso redor no dia a dia. As pessoas magnéticas são aquelas capazes de usar o princípio masculino de maneira a imprimir suas ideias nos outros. O ator que faz as pessoas chorarem ou rirem como quiser está empregando tal princípio. Assim como o orador bem-sucedido, estadista, pregador, escritor ou outras pessoas que recebem atenção do público. A influência peculiar exercida por algumas pessoas sobre outras se deve à manifestação do gênero mental, na direção das linhas vibracionais acima indicadas. Neste princípio está oculto o segredo do magnetismo pessoal, influência pessoal, fascínio, etc., bem como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnose. O estudante que se familiarizou com os fenômenos geralmente classificados como psíquicos terá descoberto o importante papel desempenhado nos referidos fenômenos por essa força que a ciência chamou de a sugestão, termo que significa o processo ou método pelo qual uma ideia é transmitida de uma mente a outra, fazendo com que a segunda mente haja de acordo com o que foi transmitido. Uma compreensão correta do fenômeno sugestão é necessária para compreender de forma inteligente os vários fenômenos psíquicos que a sugestão sustenta. Mas ainda mais necessário é um conhecimento de vibração e gênero mental para o estudante da sugestão.
pois todo o princípio da sugestão depende do princípio do gênero mental e vibração. É costume que os escritores e professores de sugestão expliquem que a mente é objetiva ou voluntária que faz a impressão mental, ou sugestão, sobre a mente é subjetiva ou involuntária. Mas eles não descrevem o processo ou nos dão qualquer analogia na natureza por meio da qual possamos compreender mais facilmente a ideia. Mas se você pensar no assunto à luz dos preceitos herméticos, será possível ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está de acordo com as leis universais da natureza, e que o mundo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser entendido. De fato, os ensinamentos herméticos mostram que a própria criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas, sobre os planos do espiritual, do mental e do psíquico, há sempre em funcionamento o princípio do gênero, essa manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está acima é como o que está abaixo e o que está abaixo é como o que está acima. E mais do que isso, quando o princípio do gênero mental é uma vez compreendido, os variados fenômenos da psicologia se tornam imediatamente adaptáveis à classificação e ao estudo inteligente, em vez de se manterem obscuros. O princípio se realiza na prática, porque se baseia nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em uma discussão estendida ou descrição dos variados fenômenos de influência mental ou atividade psíquica. Há muitos livros, vários deles muito bons, que foram escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos apontados nesses diversos livros estão corretos, embora seus autores tenham tentado explicar os fenômenos por várias teorias que lhes são de sua preferência. O estudante pode se familiarizar com esses assuntos e, usando a teoria do gênero mental, será capaz de trazer ordem para o caos das teorias e ensinamentos conflitantes e pode, além disso, prontamente fazer-se mestre do assunto, se estiver inclinado a isso. O objetivo desta obra não é fornecer um relato extenso dos fenômenos psíquicos, mas, sim, dar ao aluno uma chave mestra pela qual ele pode abrir as muitas portas que levam às partes do templo do conhecimento que ele deseja explorar. Sentimos que, nesta consideração dos ensinamentos do Kybalion, pode-se encontrar uma explicação que servirá para afastar muitas dificuldades desconcertantes, uma chave que abrirá muitas portas. Não vale a pena entrar em detalhes sobre todas as muitas características de fenômenos psíquicos e ciências mentais, uma vez que colocamos nas mãos do aluno os meios pelos quais ele pode se familiarizar plenamente em relação a qualquer fase do assunto que possa lhe interessar. Com a ajuda de Kybalion pode-se passar por qualquer biblioteca oculta novamente, a velha luz do Egito iluminando muitas páginas e assuntos obscuros. Esse é o propósito deste livro. Não viemos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer os contornos de um grande ensino mundial que deixará claro os ensinamentos de outros, que servirá como um grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!